Olá, alunos! Hoje nós temos aqui uma aula de geometria analítica e, dando continuidade da geometria analítica, nós teremos a distância entre dois pontos. Então, se eu tenho um ponto A e um ponto B e eu quero saber a distância entre eles, eu tenho que considerar as duas coordenadas. Por exemplo, o ponto A ele tem a coordenada xa, ya, e o ponto B tem a coordenada xb e yb. Né? Então, se a gente traçar aqui esse segmento que vai de A a B, nós vamos ter formado um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo remete-nos ao Teorema de Pitágoras, onde nós vamos ter cateto oposto e cateto adjacente. Mas nesse caso aqui, eu vou ter a distância de A como sendo a nossa hipotenusa. Né? Nossa hipotenusa. Então, eu não vou precisar saber qual é o cateto oposto ou qual é o cateto adjacente. Eu preciso apenas saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Então, a hipotenusa é a distância de AB, nesse triângulo que se formou. Nós temos a distância entre esse ponto A até o ponto E. Se nós prolongarmos esse ponto E até aqui o X, né? Então, nós vamos ter aqui também a distância entre o ponto B e o ponto E. Nós vamos prolongar e a projeção num eixo Y. Então, nós vamos ter a seguinte situação. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, os catetos nada mais são do que as projeções no eixo X e no eixo Y, onde nós vamos ter como xb menos xa e no eixo Y, yb menos ya. Lembrando que eles são as coordenadas de A e B. Então, nós vamos ter aqui a nossa fórmula deduzida. A distância de A a B é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo. Bem, primeiro exemplo, bem simples, nós vamos pegar aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, onde o eixo x de A, né, a coordenada x de A, a abscissa é 8, e a ordenada é 3. Em B, nós vamos ter menos 4 e 8. Então, basta a gente substituir esses valores. Então, em relação a x, vamos pegar aqui o 8 e o menos 4. Vamos pegar primeiro por B. xb, quem é xb? É menos 4. Nós vamos ter a menos dessa fórmula e o número 8. Em relação ao y, nós teremos aqui yb, que é o 8, menos da fórmula, e 3. Observando aqui, ó, dentro, nós vamos fazer o cálculo aqui dentro, menos 4 com menos 8 vai dar menos 12, e aqui 8 menos 3 é 5. Continuando, a distância de A e B é igual a raiz quadrada de menos 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter a distância entre A e B sendo a raiz quadrada de 169, que é 13. Nós vamos colocar como 13 unidades de comprimento. Vamos pegar aqui um exemplo um pouquinho mais substancioso, né? Então, vamos ver aqui, determinar o perímetro do triângulo cujos vértices A, B e C têm as seguintes coordenadas. Temos a coordenada A, a coordenada B e C. Então, nesse caso aqui, eu desenhei essas coordenadas. Vamos ter aqui um triângulo, né? Não necessariamente um triângulo retângulo. Mas eu preciso saber o perímetro, ou seja, a soma dos lados do triângulo. Então, para eu poder calcular a soma dos lados do triângulo, eu preciso saber a distância entre AB, a distância entre AC e a distância de BC. Então, eu tenho 3 distâncias para calcular. Então, vamos lá, calcular as distâncias. Na distância de AB, nós vamos ter xb menos xa, yb menos ya. Substituindo, nós temos menos 2, menos 1, aqui no y, 1 e menos 5. Resolvendo, nós vamos ter distância de AB como sendo raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado mais menos 4 elevado ao quadrado.
Menos 3 ao quadrado é 9 e menos 4 ao quadrado é 16. Então, nós teremos distância de AB igual a raiz quadrada de 9 mais 16, que vai dar raiz quadrada de 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Temos aqui a distância de AB como sendo 5 unidades. Vamos calcular agora a distância de BC. A distância de BC nós vamos ter XC menos B, XB, e YC menos YB. Substituindo os valores, nós temos 4 menos da fórmula, tomem cuidado, e temos o menos 2 aqui dentro. Do outro lado, nós temos 1 e menos 1. Ora, aqui como nós temos menos vezes menos, vai se tornar positivo, mais. Então, a distância de BC é igual a raiz quadrada de 4 mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado é 36. Distância de BC é igual a 6 unidades de comprimento. E está faltando agora a distância de AC, onde nós vamos ter distância de XC menos XA elevado ao quadrado, YC menos YA elevado ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Substituindo os valores, nós vamos ter distância de AC é igual a raiz quadrada de 4 menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 menos 5 elevado ao quadrado. Então, nós teremos distância de AC é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, tudo dentro do parêntese, tá? Tomem cuidado. Como tudo vai ao quadrado, então nós não vamos nos preocupar, porque o resultado aqui dentro vai dar positivo. Então, a distância de BC é raiz quadrada de 9 mais 16, que vai nos dar raiz quadrada de 25, que é igual a 5 unidades. Então, como nós estamos procurando o perímetro e calculamos as 3 distâncias, vamos somar aqui as 3 distâncias, 5, 6 e 5, que nos dá 16 unidades de medida. Tudo bem? Bem, aqui nós vamos ter aqui uma questão um pouquinho mais, assim, com um nível um pouquinho maior do que essas outras duas, né? Por exemplo, sabendo-se que o ponto P pertence ao eixo das abscissas OX e está equidistante dos pontos A e B, determinar suas coordenadas. Então, eu não sei qual é a coordenada desse ponto P, eu só sei que ele pertence ao eixo das abscissas, ou eixo X. Então, se ele pertence ao eixo X, o Y, né, a coordenada Y é 0. Basta eu calcular o valor desse X. Mas eu sei que a distância entre P e A é a mesma distância entre P e B, porque aqui está dizendo, ó, eles estão equidistantes, né? Então, vamos lá. Se tem a mesma distância, então nós vamos fazer assim, olha. Distância de PA é igual à distância de PB. E aí, nós vamos ter que a distância de PA elevado ao quadrado também é igual à distância de PB elevado ao quadrado. Lembre-se da hipotenusa, né? Olha, aqui está o meu ponto P. Eu só não sei quem é o valor de X, né? Então, vamos substituir aqui distância de PA. Nós vamos ter 4 menos x elevado ao quadrado, e aqui dentro nós vamos ter 2 menos 0 elevado ao quadrado. Do outro lado, nós vamos ter a distância de PB, aqui elevado ao quadrado. Então, 8 menos x ao quadrado, mais menos 2 menos 0 elevado ao quadrado aqui dentro. Ora, se a gente notar, isso aqui é uma expressão que nos lembra lá dos produtos notáveis, né? No caso aqui, a diferença de dois termos, né? O quadrado do primeiro menos o primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e etc. Então, nós vamos ter aqui o quadrado do primeiro, 4 ao quadrado dá 16, menos 2 multiplicado pelo primeiro e o segundo vai dar menos 8, e eu tenho o segundo termo ao quadrado, x ao quadrado. Então, isso aqui é o desenvolvimento desse produto notável. Aqui não, aqui a gente só tem 2 elevado ao quadrado. E do mesmo jeito, do outro lado, vai surgir também um dos produtos notáveis, ou seja,
do mesmo jeitinho, a diferença é entre dois termos. Então, o primeiro termo ao quadrado, que dá 64. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar menos 16. E o segundo termo ao quadrado, que vai dar x ao quadrado. Novamente, nós teremos menos 2 elevado ao quadrado. Cuidado que aqui tudo vai ao quadrado. Então, nós vamos observar que esse x ao quadrado vai se cancelar com esse outro x ao quadrado. Então, eles se cancelando vai dar zero. Nós vamos ter, então, o menos 8x e temos menos 16. Quando eu pego este termo e coloco do outro lado, ele vai ficar positivo. Então, menos 16 vem para cá, 16 positivo com menos 8 dá 8 positivo. E nós vamos ter do outro lado o 64, que nós vamos diminuir, né? Quando esse 16 vier para o outro lado. Então, 64 menos 16 vai dar 48. E aqui nós vamos ter uma pequena equaçãozinha, onde vamos isolar o x. E esse 8 aqui, nós vamos passar para o segundo membro, lembrando que a gente divide por 8 nos dois lados. Então, x é igual a 48 dividido por 8, que vai dar 6. Logo, o valor da abscissa de P é 6. Portanto, as coordenadas de P é 6 e 0. Então, aqui são os 3 tipos de questões que a gente pode desenvolver com a distância entre pontos. Aqui nós vamos ter uma atividade, e aí fique à vontade para fazer essa atividade. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Então, espero você aí que resolva, né, essas questõezinhas. Curte, compartilha com os colegas e vamos estudar. Até a próxima!